Vamos orar. Pai de amor, bendito seja o Teu nome, te damos graças nessa noite por podermos nos encontrar, ainda que virtualmente, para meditarmos na Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa hora que os Teus filhos separam todas as noites, desde a terça-feira, para estarmos juntos, de terça a sexta, que tem sido uma bênção. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, Senhor, por cada um deles, que a casa de cada um dos Teus filhos seja cheia da Tua presença, que enquanto meditamos, ó Deus, o Teu Espírito instrua cada um de nós, Teus anjos passeiem pelas nossas casas, limpando tudo aquilo que é imundícia espiritual, seja por palavras que liberamos durante o dia, seja por qualquer razão, Senhor, que a nossa casa tenha sido contaminada com coisas que não são Tuas. Nós te pedimos que o Teu anjo entre limpando esse ambiente espiritual, preparando esse ambiente, ó Deus, para a semeadura da Tua palavra em cada coração. Pai de amor, em nome de Jesus, nós também te pedimos que o Senhor cuide de tudo aquilo que leva o nosso nome, para a glória do Senhor, ó Deus, que a manifestação do Teu poder seja notória a nosso favor. Nos entregamos nas Tuas mãos, queremos aprender mais nessa noite, queremos receber mais do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Oi, Viane. Deus te abençoe. Glória a Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Vamos lá? Oi, Tarsila, saudade de você. Seja bem-vinda. Boa noite. Deus te abençoe, viu? Uma alegria ter você conosco. Hoje vamos estudar 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1. Tarsila, essa Ana Nunes aí, ó, logo abaixo do seu nome é a minha mãe, viu? Como diz você, é manhinha. Tá bom? Ela tá dando amém aí pela alegria de ter você conosco, tá? Glória a Deus. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, a partir do versículo 1, está dizendo assim: Paulo, Silvano e Timóteo, à igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações, e sem cessar recordando-nos diante do nosso Deus e Pai, da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso Evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Amém. Primeiramente, nós percebemos aqui que a carta está sendo escrita por Paulo, né? Encaminhada também por Silvano e Timóteo. Então, Paulo, ao mesmo tempo que escreve a carta, ele também menciona a companhia, né, de Timóteo e de Silvano junto com eles, né? E eles estão escrevendo à igreja de Tessalônica. Oi, Romilda, boa noite, Deus te abençoe. Ana Veloso, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Aninha, de João Pessoa, Paraíba, Deus te abençoe, querida. Amém. Então, primeiramente ele está dizendo quem está escrevendo, né? Paulo, na companhia de Silvano e Timóteo, né? Está endereçando a igreja de Tessalônica, aos Tessalonicenses. Então vem aí a saudação. Mas interessante como Paulo começa a carta. Gente, isso aqui é algo que eu estou, não sei você, né? Mas me dá assim aquela alegria gostosa de perceber como Paulo trata esses irmãos e como ele menciona, né, esses irmãos, o que ele fala a respeito deles. Olha só, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai. Olha do que ele se recorda: da operosidade da vossa fé, ou seja, não é uma fé morta, mas uma fé viva e operante. Da abnegação do vosso amor. Que coisa linda!
e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, que características lindas da igreja de Tessalônica. Oi, Lúcio, boa noite, meu irmão. Deus te abençoe. A operosidade da vossa fé. Então, esses irmãos, essa igreja, a igreja de Tessalônica, era uma igreja que estava viva, não é? E viva no sentido próprio dessa palavra vida aqui, não é? Graças a Deus por esse testemunho que Paulo está dando aqui a respeito dos irmãos tessalonicenses. Fé viva, operosa, não é? Abnegação do amor, amor abnegado, ou seja, eu amo a ponto de abrir mão daquilo que me interessa em favor daquilo que te interessa, né? Amor abnegado, muito tremendo isso aqui, da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, aquela região onde estava Tessalônica, Colossos, né? Era uma região que estava sendo, vamos dizer assim, atacada pelo gnosticismo. Mas Paulo não escreve aqui a eles preocupado com isso. Mas ele está dizendo que eles estão firmes na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bênção! Apesar dos ataques que eles estavam sofrendo, eles estavam firmes no Senhor. E versículo 4 ele fala, reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Maravilhoso isso aqui. Reconhecendo estes irmãos como eleitos de Deus, né? Eleitos de Deus. Versículo 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, olha o testemunho lindo dessa igreja. Que coisa bonita, não é? Paulo dizendo a eles que eles se tornaram semelhantes a ele no sofrimento. Não é? Tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, ainda que no meio de muita tribulação, mas com alegria no Espírito Santo. Com alegria do Espírito Santo. De sorte que vos tornastes modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Irmãos, você certamente durante a sua vida, né, alguém já testemunhou algo a seu respeito, alguém já falou alguma coisa a seu respeito, provavelmente alguém já falou da sua fé. Rita, boa noite, Deus te abençoe. Alguém já falou da sua fé, do modelo de fé que você demonstra. Que coisa linda que é esse testemunho que o apóstolo Paulo está dando a respeito da igreja dos Tessalonicenses. Irmãos, como é tremendo quando a gente pode perceber, né, o povo de Deus dessa maneira aqui. Essa percepção que Paulo tem dos Tessalonicenses é algo maravilhoso, é algo que qualquer um de nós quer ouvir, qualquer um de nós quer saber que alguém pensa isso a nosso respeito, que alguém percebe isso a nosso respeito, né? Irmãos que se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Agora, olha que interessante, porque ele manda que essa leitura seja feita à igreja de Colossos. Lembra? Ele termina a carta aos Colossenses, pedindo aos Colossenses que a carta enviada a eles seja lida também na presença dos Tessalonicenses e que a carta enviada aos Tessalonicenses seja lida na presença dos Colossenses. Então isso aqui vai ser lido também aos Colossenses. Sabe o que isso significa? Significa que Paulo tem esse mesmo sentimento pela igreja de Colossos. Embora ele não tenha mencionado com todas essas letras como fez aqui. Mas, se ele escreve aos Tessalonicenses e pede que essa carta seja lida aos Colossenses também, então significa que ele tem o mesmo sentimento pelos Colossenses, né? Muito lindo isso aqui, perceber que a Macedônia, né,
o portal da Europa, a porta para a Europa, né? A igreja de Colossenses, Tessalonicenses, porta para a Europa ali, não é? Então, era modelo, era uma igreja modelo, muito lindo isso aqui. Versículo 8, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Então, Paulo percebe e toma conhecimento, né, da influência que o testemunho dele teve sobre essas duas cidades, né, sobre a cidade de Tessalônica, sobre a cidade de Colossos, né, a ponto assim de as pessoas dizerem, ele mesmo dizer, né, que não teve necessidade de acrescentar nada à pregação dos Tessalonicenses e dos Colossenses. Coisa linda, coisa maravilhosa isso aqui, irmãos, realmente maravilhoso, testemunho vivo. Deixaram a idolatria, firmaram seus pés ao lado de Jesus, né, crendo em Deus como Deus vivo e verdadeiro, né, e aguardando a volta do Senhor Jesus Cristo. Testemunho de conversão, transformação de vida. Transformação de vida. Aqueles que eram idólatras se tornaram adoradores do único Deus vivo. Glória a Deus! Aleluia! Vamos voltar aqui que eu passei além da conta aqui. Vos convertestes a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro e para guardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Glória a Deus. Então, irmãos, hoje nós vamos avançar mais. Nós vamos para o segundo capítulo, né? Porque o primeiro capítulo é bem pequeno, apenas 10 versículos. E parece que todo o primeiro capítulo é uma saudação aos Tessalonicenses. Mas não é apenas uma saudação. Paulo está testemunhando do amor desses irmãos, Paulo está testemunhando da fé destes irmãos, da firmeza de fé, da abnegação deles, do padrão de vida que eles escolheram viver, né? Que é tremendamente maravilhoso. Glória a Deus pela vida desses Tessalonicenses, né? Que nos abençoam hoje com essa carta que eles receberam. Então, capítulo 2, Colossenses 2, aliás, 1 Tessalonicenses 2, a partir do versículo 1 agora. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Então, Paulo sai de Filipos, muita perseguição, muita dificuldade para testemunhar do Evangelho ali, vem a Tessalonicenses, né? Aliás, vem a Tessalônica, prega o Evangelho, os Tessalonicenses se convertem, abandonam a idolatria, mantêm uma firmeza de fé, uma fé viva, operante, né? Passam por uma transformação maravilhosa experimentada por meio do Evangelho de Jesus, né? Agora Paulo está testemunhando disso, da luta que ele viveu para chegar até ali, e graças a Deus que a estada entre os Tessalonicenses não foi infrutífera. Diogo, boa noite, irmão. Deus te abençoe. Estamos lendo e meditando de 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2, viu? Chegamos versículo 2 agora. Então, observe que Paulo percebeu a influência do Evangelho na vida dos Tessalonicenses, né? E como eles foram firmes na conversão deles, como eles se mantiveram aos pés do Senhor Jesus, como se mantiveram com uma fé viva e operante, né? E aqui agora ele fala que a estada entre eles não se tornou infrutífera. Veja,
Paulo esteve em Tessalônica, mas não conseguiu ir a Colossos, que estava a 15 quilômetros só de distância. Mas os tessalonicenses, com certeza, levaram a influência do Evangelho aos colossenses, né? Nós vamos perceber, já percebemos, aliás, o que ele fala aqui no capítulo 1, né? Do testemunho deles, não só na Macedônia, mas também na Acaia. E Colossos, né? Está ali do lado, né? Do lado de Tessalônica. Muito bem. Versículo 3 diz: pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Uau! Uau! Paulo, de alguma forma, está deixando algo para nós aqui. Paz, Diogo. Paulo está deixando algo para nós aqui muito forte, irmãos, muito forte. Nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Uau! Meu Deus! Será que a gente pode parar um pouquinho aqui para falar um pouco sobre o que é isso que ele está dizendo? Será que tem alguma coisa nos nossos dias que nós temos que estar atentos, irmãos? A nossa exortação, olha, exortar é estimular, é encorajar, é jogar para cima. Paulo, então, está dizendo que ele fazia isso, ele exortava, mas não com engano, nem com impureza, nem com dolo. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus a ponto de nos confiar Ele, o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha, quando alguém exorta, quando alguém encoraja, não é? Quando alguém estimula, parabéns, que bom, isso mesmo, vá em frente, não é? Ele está ensinando aqui que nós precisamos ter olhos e discernimento para julgar esse tipo de palavra. Se essa exortação não procede de engano, se ela não procede de impureza, se ela não se baseia em dolo. Uau, hein? Você já pensou nisso? Eu não tinha pensado nisso, dessa forma como Paulo escreve aqui, que eu tenho que estar atento à pessoa que diz que quer me encorajar. Será que nessa pessoa existe engano? Será que existe no coração dela impureza ou dolo? Não é? Porque o que ele vai acrescentar à frente aqui, não é que Deus prova o nosso coração. Ele sabe quando eu estou exortando com engano, com impureza ou com dolo no meu coração. Agora, ele também completa aqui no versículo 5 que ele não usa de linguagem de bajulação e nem de intuitos gananciosos. Então quer dizer que quando alguém se aproxima de mim e vem com exortação, eu preciso discernir essas palavras de exortação, julgar essas palavras de exortação. Irmãos, uma coisa que eu detesto chama-se bajulação. Detesto, eu detesto isso. Eu não gosto de bajular e nem gosto de ser bajulado. Eu desconfio muito de quem me bajula, porque eu não julgo que eu tenha tanto a oferecer a ponto de ser bajulado por quem quer que seja. Eu desconfio muito de qualquer tipo de bajulação. Eu aprecio demonstrações de amor. Está aqui entre nós um irmão, o Diogo. Todas as vezes que eu vou ao Rio de Janeiro, o Diogo me recebe com a maior alegria. Se nós temos oportunidade
nós almoçamos juntos, temos já um lugar fixo que a gente almoça, né, Diogo? Temos um lugar fixo lá no Rio onde a gente almoça, um lugar muito gostoso, simples, um restaurante simples, muito gostoso, e a gente senta ali, vai bater papo. O Diogo tem essa característica de me tratar com muita deferência, com muito carinho, né? Tanto ele quanto a esposa dele, a Cíntia, eles me receberam na casa deles, né? E são irmãos muito amados, mas nunca ouvi do Diogo nenhum tipo de bajulação, sabe? Posso falar isso de outros irmãos que estão aqui entre nós, mas estou usando o Diogo, que o nome dele está bem aqui na minha frente agora, né? E talvez na sua frente também, aí olhando para o seu telefone, você está vendo o nome dele. O Diogo é essa pessoa muito especial, muito amorosa, cheio de Deus, ama o Senhor, né? Mas eu não vejo bajulação nele, mas vejo amor. Da mesma forma, ele não vê da minha parte bajulação, não é? Estive na casa deles e o Senhor trouxe para nós uma palavra muito clara a respeito de uma mesa que estava ali, né? Algo que estava naquela mesa, e o Senhor nos tratou ali naquele dia, coisa tremenda, maravilhosa, né? E foi lindo, mas ele não ouviu, nem ele nem a Cíntia, uma palavra de bajulação da minha parte. Eles não viram dolo no meu comportamento, graças a Deus, né? Se tiver visto, fala aí, Diogo. Se tiver visto, fala aí, me repreenda, não é? Mas a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, nem de intuitos gananciosos. Olha, alguém que quer tirar dinheiro do povo. Será que existe isso hoje no meio do povo? Será que existe, irmãos? Hein, pastor Anice? Boa noite, Deus te abençoe. Será que existe isso? Líderes que se aproximam de ovelhas e bajulam com intuito ganancioso, querendo tirar alguma coisa delas? Existe isso, irmão? Será? Especialmente se a ovelha é alguém de posses? Ai, ai, ai. Irmãos, tem muita instrução da palavra de Deus que nós não observamos. Tem muita instrução na palavra de Deus que nós não prestamos atenção a elas. E por causa disso, muitas vezes somos enganados, né? Somos roubados. Então, por favor, querido, que o Senhor nessa noite, por meio da palavra dele e pela confirmação do Espírito Santo, te instrua a discernir o que você ouve. Elogios devem ser ditos, mas não deve haver no elogio dolo, engano, ganância. Amém? Que o Senhor nos ensine a julgar aquilo que nós ouvimos. Nem tudo aquilo que nós ouvimos é só o que ouvimos. Por trás de algumas coisas que ouvimos, tem outras coisas subliminarmente ditas. Então, por favor, atenção ao que você ouve. Atenção. Amém? Versículo 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Pois é, Adriana, nem sempre são ovelhas de posse, né? Pessoas com pouco conhecimento e posses, é verdade, né? Esses são aqueles que esfolam a ovelha, né? Que arrancam a lã e comem a carne e bebem o leite, né? Já existe um juízo escrito para estes, né? O Senhor é misericordioso, amoroso, mas Ele é justo, né? E esses comportamentos serão confrontados pelo Senhor e pelo Espírito do Senhor, né? Então ele também fala, também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Que tremendo, que tremendo. Eu acho tremendo ele falar assim, embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção.
Eu acho forte isso aqui, irmãos. Acho forte. Eu pastoreio há 20 anos e, graças a Deus, o Senhor tem sido generoso para comigo e a minha família, tem nos sustentado, tem provido as nossas necessidades, né? Graças a Deus. E eu fico pensando assim, essa fala de Paulo, exigir de vós a nossa manutenção, porque foi enviado de Cristo. Como enviado de Cristo, ele fala, poderíamos exigir, somos enviados de Cristo, poderíamos exigir a nossa manutenção, mas ao contrário disso, nos tornamos carinhosos entre vós. Eu acho forte essa colocação de Paulo aqui, não é? Colocar que poderíamos exigir a nossa manutenção. Meu Deus, eu achei muito forte essa palavra aqui. Forte mesmo, sabe? Forte mesmo. Ele é outro quem vai falar, digno é o obreiro do seu salário, digno é o trabalhador do seu salário, né? Digno é o obreiro do seu sustento. Paulo vai falar sobre isso, né? Citando Deuteronômio, obviamente, né? Mas ele vai falar sobre isso, aplicando isso ao obreiro, a quem trabalha. Ele ainda fala assim, digno de dobrados honorários é aquele que trabalha com dedicação, né? Então, Paulo parece que ele pega forte nessa questão da manutenção do obreiro, né? Em vários textos ele fala sobre isso. Mas eu acho forte a forma como ele coloca os Tessalonicenses aqui. Por quê? Porque ele está citando antes aqueles que são aproveitadores. Ele não é um aproveitador, ele não se coloca assim, ele não se comporta assim. E então ele coloca, eu poderia exigir, mas nem isso eu faço. Eu quero de vocês o amor, né? Eu quero vocês amando a Jesus. Eu quero vocês como irmãos, né? Então, o que ele deixa claro aqui é que a manutenção da vida dele, né, ou de qualquer obreiro, é algo que deve partir de uma iniciativa da igreja, mas que o obreiro deve confiar em Deus e crer que Deus está fazendo. Amém? Está travado aí, irmãos? Tem alguém com a live travada? Fala para mim. Amém, amém. Destravou então. Glória a Deus. Amém. Pastora Cássia, boa noite. Deus te abençoe. Seja bem-vinda. Estamos em Tessalonicenses 2 e vamos agora, versículo 9, viu? 1 aos Tessalonicenses 2, 9. Travou não, Lúcio? Ah, ok. Isso, verdade, verdade. Faz como filhos, né? Verdade. Glória a Deus. Silvanda, Deus te abençoe em nome de Jesus. Versículo 9, então, 1 Tessalonicenses 2, 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas do modo por que piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros, que credes. E sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Olha que lindo, olha que maravilha. Porque vos recordais. Quer dizer que Paulo trabalhava algumas horas do dia, não é? E provavelmente algumas horas da noite também, né? Você vai se lembrar que houve um tempo que Paulo trabalhou na construção de tendas, na fabricação de tendas, né? Então, ele está dizendo aqui para os irmãos, você vai se lembrar que noite e dia trabalhando para não vivermos à custa de nenhum de vós. Então ele trabalhou pela própria manutenção. Antes ele diz assim, eu poderia exigir de vocês a minha manutenção,
Mas, ao invés disso, o que eu fiz foi trabalhar pela minha manutenção. E trabalhava em um horário, em outro horário eu estava lá para levar o Evangelho, para proclamar o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas. Vós e Deus sois testemunhas. Do modo porque piedosa, justa e irrepreensivelmente procedemos em relação a vós outros que credes. Oi, Emerson, glória a Deus, irmão. Obrigado pelo privilégio da sua presença, viu? A paz, Deus te abençoe. Que bênção ter você com a gente. Carinho muito grande da sua parte, viu? Glória a Deus. Então, sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos, a cada um de vós, veja, exortamos, consolamos e admoestamos. Então vamos definir isso aqui, né? Exortar, estimular, jogar para cima, encorajar. Consolar é consolar mesmo, confortar na necessidade, na tristeza, na luta, confortar. E admoestar é repreender firmemente quando necessário, não é? Que é exatamente o comportamento de um pai. Vocês que são pais, assim como eu, sabem que às vezes precisamos chamar os nossos filhos e dar a eles uma palavra de correção com firmeza, porque o amor tem duas faces, a face carinhosa, não é? Aquela que exorta, que encoraja, aquela que consola, abraça, toma no colo, consola, mas tem a face firme, que é essa que admoesta. Admoestar é chamar a atenção mesmo, é repreender. Olha, isso não é coisa que se faça. Isso não é comportamento de crente. Isso é comportamento de um discípulo de Cristo. Não é assim que um discípulo faz. Não é assim que um discípulo age. Não é? Então ele está aqui dando aos Tessalonicenses, ou trazendo à memória dos Tessalonicenses, a paternidade deles sobre aqueles irmãos. E como o amor paterno deles se manifestou em favor daquela igreja. Com qual objetivo? Para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então, Paulo não fazia nada por ele mesmo. Não era nada para ele mesmo. Ele não agia como um dominador. Ele não agia como um manipulador, como um controlador. Não, de jeito nenhum. O tempo todo ele apontava a igreja para Cristo. Esse é meu papel como pastor. Esse é meu papel como servo de Deus, como obreiro. Eu sou um auxiliar de Jesus, um pastor de verdade é Jesus. Todos os outros são auxiliares dele. Cooperamos com ele, porque o rebanho é dele. Mas o rebanho é grande, então ele precisa de auxiliares, ele nos chama para auxiliá-lo. Esse é meu papel, auxiliar a Jesus. Então eu sempre vou apontar as ovelhas para ele, que é o sumo pastor. E é isso que Paulo está demonstrando que ele fazia. Quando ele exortava, consolava e admoestava, ele fazia com um único objetivo. Um único objetivo, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O tempo todo apontando para o Pai, o tempo todo apontando para Cristo. Esse tem que ser o meu papel como líder. Esse tem que ser o meu papel como pastor auxiliar de Jesus. Amém? Versículo 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Olha, mais motivo para graças, mais motivo para dar graças, né? Que eles acolheram não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Acolheram o Evangelho como palavra de Deus, né? E esse Evangelho está operando eficazmente na vida daqueles que creram. Versículo 14, tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes na Judéia, em Cristo Jesus,
porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram, e não agradam a Deus e são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Então, ele ainda elogia a igreja de Tessalônica por causa da perseguição que eles sofreram no meio dos seus compatriotas. Os próprios tessalonicenses eram perseguidos pelos seus compatriotas. E ele vai citar o seguinte: olha, não aconteceu só com vocês, a igreja na Judéia passou por isso. Os judeus perseguindo os judeus convertidos, os judeus messiânicos. Judeus ortodoxos perseguindo judeus messiânicos, impedindo-nos de pregar aos gentios para que esses sejam salvos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você já pensou isso? De repente alguém te orientar a não pregar a determinada raça, a determinado povo, para que aquele povo ou raça seja salvo. Imagina alguém te impedindo de pregar para os muçulmanos. Já pensou nessa possibilidade? Alguém te impedir de pregar, levar Jesus aos muçulmanos? Isso é possível um negócio desse? Claro que não. Claro que não. É inadmissível. Inadmissível. Gleison, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Mark Luiz, acho que é isso. Mark Luiz, Deus te abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, ele está elogiando o tempo todo essa igreja, porque é uma igreja que passou por esse sofrimento, né? É uma igreja que passou por essa perseguição, mas perseverou firme no Senhor. Versículo 17. Ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos com grande desejo ir ver-vos pessoalmente. Amém, Kézia? Deus te abençoe. Vai na paz. Por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa em que exultamos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Não sois vós? Sim, vós sois realmente a nossa glória e a nossa alegria. Valquíria, boa noite, Deus te abençoe. Irmãos, que carta linda Paulo escreveu aos Tessalonicenses, hein? Que carta linda! Ele chega a falar que se sentiu órfão por causa da ausência desses irmãos. Meu Deus, ele é que era o pai, ele se coloca como pai, mas no distanciamento dele dos Tessalonicenses, ele se diz orfanado. Orfanado por breve tempo de vossa presença, não porém do coração. Que lindo, irmãos, que lindo. Ele manifesta essa saudade, não é? E eu achei aqui também outra coisa que é interessante aqui. E que eu quero chamar a sua atenção a respeito. Versículo 18 ele fala: contudo Satanás nos barrou o caminho. Olha, que interessante isso aqui, né? Satanás nos barrou o caminho. Irmãos, existem pessoas que acham que Satanás não pode tocá-las de jeito nenhum. Não, o maligno não me toca. Querido, nós temos que ir para o contexto desse texto e temos que aprofundar no significado dessas palavras. Porque se você tem a semente de Deus em você, né? Então essa semente te guarda e o maligno não te toca. É isso que a Bíblia diz, tá? Agora preste atenção. Onde é que ele não toca? Onde é que ele não toca?
Onde é que ele não toca? O versículo é 1 de João, tá? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Ó, antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Tatiana, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Então preste atenção, se você é nascido de Deus, você não vive em pecado. Não quer dizer que você não peca, não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que você não vive na prática do pecado, porque você é nascido de Deus. E se você é nascido de Deus e não vive na prática do pecado, então a sua filiação agora mudou, né? Deus se tornou o seu pai, você pertence à família de Deus e é do país de Deus. Então, aquele que nasceu de Deus, e aquele com letra maiúscula, então está se referindo a Jesus, aquele que nasceu de Deus, e aí nós vamos para o Salmo 2, né? Versículo 8, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é Salmo 2, versículo 8, não. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é? Está lá nos Salmos, mas não é Salmo 2, versículo 8, não. Salmo 2, versículo 8 é: pede-me e eu te darei as nações por herança, as possessões e as extremidades da terra por sua possessão. Não é? Mas tu és meu filho, eu hoje te gerei. Está lá. Esse aqui, aquele que nasceu de Deus, o guarda, Jesus. E o maligno não lhe toca. Irmão, aqui você precisa entender algo. Esse corpo, aqui, esse corpo, essa carne, é a nossa habitação. É a nossa habitação, não é a nossa morada definitiva. Tá? E em alguns momentos o maligno poderá eventualmente tocar essa casa. Então tenha cuidado de dizer que o Senhor Jesus te guarda e o maligno não te toca, porque nós nos referimos a Jó aqui essa semana, né? Jó foi tocado. Obrigado, pastora Cássia. Salmo 2:7. É um versículo antes, né? Um versículo antes. Obrigado, viu, querido? Então, Jó foi tocado em tudo. Jó perdeu todos os filhos, irmãos. Jó perdeu todas as possessões. O que sobrou para ele foi a esposa e a terra. Mas tudo que ele tinha foi levado, inclusive os filhos. Como assim o maligno não nos toca? Nós temos que compreender aqui, o maligno agora não pode mais tocar o seu espírito, ele não pode mais te matar eternamente, não pode mais te separar de Deus, acabou. É o que Paulo vai escrever aos Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? A partir do verso 29. Quem nos separará do amor de Deus? Será a tribulação, a fome, perigo, espada, nudez, principados, potestades, coisas do presente, coisas do porvir? Eu estou bem certo que nada, absolutamente, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Não pode separar, não pode. Mas esse corpo aqui, isso aqui é passageiro. Satanás não pode me separar de Deus nunca mais, porque eu me tornei filho por escolha. Eu fui eleito antes da fundação do mundo e escolhi dar a minha vida a Cristo e viver para Ele para sempre. E Satanás, o maligno, não pode mais tocar meu espírito, não pode mais me matar espiritualmente, não pode mais me fazer viver eternamente separado do meu Pai. Nunca mais. Acabou. Ponto final. Está entendendo isso, amado? Então, nós precisamos compreender o texto. Precisamos compreender. Não é? Satanás nos barrou o caminho. Será que você já tentou em algum momento fazer uma visita para alguém e você não conseguia de jeito nenhum? Você se preparava, você se organizava e no final das contas a visita não acontecia? Já aconteceu isso com você em algum momento? Jesus Cristo! Será que você já foi impedido de fazer alguma coisa que era para glorificar o nome do Senhor, que era para trazer glória ao nome do Senhor? Você já se sentiu barrado? Satanás nos barrou o caminho. Meu Deus! Nós precisamos, irmãos, ter atenção ao texto bíblico. Eu sempre gosto de dizer isso.
Nenhum texto pode ser considerado fora do seu contexto. E a Bíblia toda é o contexto de qualquer pequeno texto que você queira examinar, ainda que seja uma carta como essa aos Tessalonicenses. Está me entendendo, amado? Então, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se Satanás não pudesse fazer nada contra nós, se ele não pudesse nos tocar de forma alguma, por que Paulo escreveria a carta aos Efésios, no capítulo 6, a respeito da armadura de Deus, não é? Declarando que, como estilo de vida, eu devo usar capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, devo ter os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, embraçar o escudo da fé, com o qual posso apagar os dardos inflamados do maligno, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Para quê? Se eu não tenho que enfrentar Satanás, se ele não pode me tocar, para que a armadura? Para que ele escreve aos Coríntios, no capítulo 10, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para demolir fortalezas, destruindo nossos sofismas e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus? Irmãos, nós temos um inimigo espiritual, e ele vem contra nós sim, ele vem, e às vezes ele acerta. Wilsamar, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Às vezes ele nos acerta, sabe? Às vezes alguma flecha vem e nos acerta. Às vezes nos distraímos por falta da nossa vigilância, não é por falta da proteção de Deus, não. O anjo está aí, mas se você não fala com o Senhor, Pai, dê ordem aos teus anjos para me cercar, porque eu estou saindo agora, vou enfrentar essa e aquela situação. O anjo está lá, de braços cruzados, esperando. Talvez ele até fale assim, Deus, esse moço vai sozinho fazer isso mesmo? Eu estou junto aqui, mas se o Senhor não der ordem, não posso fazer nada não. Ah, meus amados, nós precisamos tomar conhecimento de que o mundo espiritual é real. Nós precisamos nos lembrar todos os dias que o mundo espiritual é que é o mundo real. Isso aqui é sombra. Tudo aqui é sombra daquilo que há de vir. Patrícia, boa noite, Deus te abençoe. Um beijo no Derek, no seu marido, em nome de Jesus. Precisamos nos lembrar disso, irmãos. O mundo espiritual é que é real. Isso aqui é sombra, é só sombra. Então, Satanás barrou o caminho de Paulo. Não foi o meu, não, foi o do Paulo. Do apóstolo Paulo, que escreveu grande parte do que nós temos hoje, chamamos de Novo Testamento. Barrou o caminho dele. Satanás nos barrou o caminho. O que ele queria? Ele queria fazer uma visita à igreja de Tessalônica. Ele queria ir a Tessalônica visitar os irmãos e não conseguiu, porque Satanás barrou o caminho. Oh, meu Deus! Então entenda, amado, em nome de Jesus, nós precisamos pedir a Deus todos os dias, logo ao despertar. Senhor, me dê sabedoria, me dê entendimento, me dê discernimento, me dê fortaleza, me dê temor do Senhor. Me encha com teu Espírito no dia de hoje, porque eu não sei o que está por vir à minha frente, mas eu quero ter olhos abertos, olhos espirituais abertos. Eu quero ter um discernimento apurado, no nome de Jesus, eu quero, porque quando o inimigo vier diante de mim, antes que ele chegue muito perto, eu já quero tê-lo visto e combatido e vencido no nome de Jesus. Amém? Então, que essa convicção venha até nós. A igreja dos Tessalonicenses é uma igreja amorosa, uma igreja generosa, é uma igreja que está operando em fé. Paulo só tem elogios a essa igreja. Maravilhoso, texto lindo que ele escreve. É uma igreja que serve de exemplo para nós. Mas tem outros ensinos aqui na carta que nós precisamos buscar, chamar para nós, né? Cuidado com quem anda te elogiando, né? Quem anda exortando você, lembrando que exortar é jogar para cima, porque na exortação pode haver dolo, na exortação pode haver cobiça, avareza. Então que a glória de Deus venha sobre você sempre que alguém
te elogiar, vier trazer palavras de exortação, de estímulo, de encorajamento, o Senhor te dê discernimento em nome de Jesus, para que aquela exortação não seja laço para a sua vida, aquela exortação não haja dolo, né? Que não haja dolo, em nome de Jesus. Quando você receber alguma exortação de alguém, o Senhor guarde seu coração, sabe? O Senhor guarde seu coração. Nós não estamos aqui para receber glória de ninguém, não estamos aqui para receber nada de ninguém. Nós estamos aqui para dar. Estamos aqui para dar. Oferecer o nosso serviço, oferecer o nosso amor, oferecer as nossas mãos, as nossas obras, aquilo que pudermos oferecer. Estamos aqui para dar. Estamos aqui para servir. Amém? Receber é algo que em algum momento, eventualmente pode acontecer, mas nós não vamos buscar receber nada de ninguém. Se nós queremos receber alguma coisa, vamos receber do nosso Pai. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há dúvida nem sombra de variação. Aleluia! Você quer receber alguma coisa? Receba do Papai. Amém? Do outro irmão, receba um abraço, receba um afago, receba um carinho. Cuidado com a exortação que você ouve, porque pode haver dolo, pode haver cobiça, ganância, não é? E que você seja livre disso, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Fizemos uma jornada maior hoje, né? Passamos por 2 capítulos da carta de Paulo aos Tessalonicenses. Na próxima terça...